privilégio de estarmos juntos. Temos aqui conosco mais alguns visitantes, né? Um prazer. Obrigado por aqui estar. Nossa dirigente de louvor não veio hoje, mas a gente tentou aqui não judiar muito dos irmãos. Glória a Deus. Se você puder abrir a sua palavra em Romanos capítulo 12. Obrigado. Em Romanos, no capítulo 12, nós vamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado. Semana passada foi muito legal, a gente teve um bate-papo aqui. Minha voz não saiu. A gente teve um bate-papo, foi muito gostoso, com a aniversariante da semana, foi a Adélia, e a gente conversou aqui um pouquinho, e hoje nós vamos continuar, né? Estamos falando sobre o conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e tudo ainda continua dentro dessa sequência, né? E nós vimos aqui em Romanos capítulo 12, do versículo 1 em diante, todos acharam? Romanos 12. Pronto, achamos isso. Romanos 12, do versículo 1 em diante diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme, ou na forma, à medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui, segundo esse versículo, nós todos temos fé. Amém? Então Deus nos deu fé. Diga, eu tenho fé. Isso, agora diga com mais fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Deus te deu fé, caramba. Está aqui, ó. Ele deu, está escrito. Assim, versículo 4, assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Uau! Veja só, o dom, profecia, na medida da fé. Vamos ver o que isso quer dizer. Se é ministério, seja em ministério. Seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado e o que exerce misericórdia com alegria. E aí continua. Até aí está falando de função, de corpo, mas tem algo que é inerente a todo o corpo. Versículo 9. O amor agora já não fala mais para quem faz isso ou aquilo, mas o amor não seja fingido. Está falando para todos. Já não mais para um ou outro, mas para todos. O amor não seja fingido. Aborreçam o mal e se apeguem ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejam devagar ou vagarosos, lentos no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes nos problemas, na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós,
Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às coisas humildes. E não sejam sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, no versículo 17. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, e aqui vou frisar de novo, se for possível, quando depender de vocês, tende paz uns com os outros ou com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Se você puder separar esse texto aí, deixar ele marcadinho, e abrir também em João, no capítulo 16, Evangelho de João, um pouquinho para trás, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois em Atos e Romanos, 2 livros para trás, João, capítulo 16, só um pouquinho para trás, no versículo 7, achamos? Ok. Jesus está falando então com seus discípulos, preparando para as últimas instruções. E João então 16 diz assim, versículo 7. Todavia eu vos tenho dito a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Versículo 7, do capítulo 16, versículo 7 do Evangelho de João. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando eu enviar, Jesus falando, ele não vai vir aqui só para dizer que veio. Ele tem função, tem propósito. Quando ele vier, no versículo 8, convencerá o mundo do quê? Pecado, justiça e juízo. Do pecado, versículo 9, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá daquilo que tem ouvido, dirá de tudo aquilo que eu tenho ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Versículo 15. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que o que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco mais, e não me vereis, e um pouco mais, e ainda, e não me vereis. Até aqui, 16. Podíamos ler também todo o restante, mas vamos ficar aqui. Pai, essa é a tua palavra. Paizinho querido, nós nos achegamos a ela com corações abertos, pedindo que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra em nós. Que não seja conhecimento humano, não seja teoria, não seja, Senhor, ideias muito legais, mas que seja o teu Espírito calando a voz em nossos corações e assim nos libertando de nós mesmos, de tudo aquilo que tenazmente nos rodeia. Por isso oramos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E declaramos que somente o teu Espírito tem liberdade para fluir neste local, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, temos só mais um texto para ler daqui a pouco, mas precisamos compreender algumas coisas básicas aqui. Falamos na semana passada com a relação, e a base sempre vai ser essa, nós somos seres, e somos o quê? Nós somos um... Eu vou ajudar. Começa com espi e termina com rito. Nós somos um... Aleluia, vocês são muito inteligentes. Nós somos um espírito, amém? Temos uma alma e habitamos num corpo. E por que nós somos um espírito? Porque somos a semelhança de Deus e carregamos a imagem dele. Né? Não é o contrário, temos uma imagem e tentamos fazer essa imagem virar semelhança. Não, nós somos a semelhança, por isso carregamos a imagem. E Deus assim nos fez. E ele assim nos fez, e ele mesmo colocou então em nós as mesmas características que ele tem. Então,
preste atenção nisso, eu e você temos as mesmas características de Deus. Por isso que Deus não estranhou que determinado dia, após ele ter criado o homem, ter relacionamento com o homem, e o homem ali dominava sobre tudo. Não tinha nada que o homem não dominasse a não ser o próprio Deus. Domine sobre tudo. O homem ali era o cara. Dava nome, desmandava, desnomeava. Não quero mais que você chama leão, agora vai ser outra coisa. Não, é leão mesmo, tá certo. Ele deu nome para tudo. Um belo dia, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala, o homem se encontrou sozinho. E Deus não ficou chateado com isso? Não é interessante? Né? Como dizem alguns, né? Deus ficou muito preocupado com a felicidade de Adão, falou, precisa arrumar algum problema. Eu falei, não foi nada disso. Aí falou, vou fazer uma mulher. Não foi nada disso, mas Adão estava sozinho, se encontrou sozinho. E aí então Deus entendeu que Adão amadureceu e falou, bom, ele chegou num nível agora que ele percebe que não adianta todas as coisas, não adianta você parecer que está milionário, rico, está com tudo que você acha que você pode precisar, se você não tiver com quem compartilhar. O grande segredo de tudo é a convivência, é a comunhão, é a relação. Por isso que as pessoas não entenderam quando Jesus veio, como Deus encarnado, ele veio nos trazer uma consciência da relação. Por que queriam matar Jesus? Porque ele criou um novo movimento? Não. Porque ele colocou ali uma nova ideologia? Não, mas porque ele veio falar de uma relação. Eu sou filho e você também. Eu quero. Quem você pensa que você é para falar que é filho? Você é louco. Não, mas vocês também são. Não, nós somos de Abraão. Tá bom, eu conheço Abraão. Não, mata. Vamos matar quem está pensando que ele é quem? Abraão viveu quantos anos? Ele não tem nem a idade para ser nosso filho, vai ser ele conhecer Abraão. E aquela bagunça, porque ele estava falando de algo no mundo do espírito, eles estavam entendendo de algo no mundo natural. E a grande questão é que, como nós somos, Deus então nos traz a condição novamente, depois que o pecado veio. Vimos ontem, semana passada também falamos que pecado, tudo aquilo que eu quero fazer para mim mesmo, eu quero me atender, eu quero ter uma necessidade natural agora atendida, não importa o que isso põe em risco. Se eu quebro algum princípio natural, espiritual, ou se eu firo alguém, eu quero ser atendido, isso é pecado. Então é isso que me afasta de Deus. E o pecado, ele entra numa esfera de causar uma separação entre eu e o próprio Deus, ou seja, um espírito criado sendo agora separado do espírito que o criou. E a Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus veio e apagou este abismo que havia chamado pecado, nos livrou do poder deste pecado. E agora, então, livres deste poder, nós precisamos caminhar agora uma corrida, uma carreira que nos é proposta, para vivermos agora não mais com medo e escravos deste pecado, mas vivemos livre da influência que este pecado quer ter sobre mim, sobre você. E aonde ele quer nos influenciar? Em qual parte do nosso ser? Na mente. Na mente. E a mente está onde? Na nossa alma. Né? A nossa cabeça, nossos pensamentos. Então, a nossa alma, que tem mente, vontade e emoções. Então, esse é o nosso HD, né? Essa é a nossa alma, é a nossa manifestação, a nossa psique. Porque lembro também, falamos já atrás, se você quiser voltar lá atrás, ver algumas ministrações estão aí gravadas. Deus nos fez a sua imagem conforme a semelhança, somos um espírito, cria um boneco de barro, mas esse boneco e o espírito sozinho não conseguiam, ele sopra sobre o homem e ele passa a ser alma vivente. Então agora o espírito tem como se manifestar através da psique e a manifestação física através do corpo. Muito bom. Então entendemos que livres agora do poder do pecado, de não vivemos mais para nós, né? Já tomamos a vitamina JSS, né? J antes do E, o S depois do E, antes do U, e outro S depois do U, aí o eu já não existe mais, fica a ação Jesus, eu em Jesus. Quando eu me enxergo em Jesus, eu tenho vida. Quando eu tiro o JSS, fico só eu, estou lascado, porque eu não me garanto.
eu preciso então de JSS. Quando eu estou em Jesus, ele me leva para um caminho, qual? De agora transformar a minha alma para que não viva mais sob a influência do pecado. Ok? Até aqui tudo bem? Então nós vemos aqui, viemos e temos que nos apresentar então como um sacrifício. Por que como um sacrifício? Porque não existe uma outra forma. Porque Jesus teve que morrer. Ele é o maior sacrifício, ele se fez sacrifício em nosso lugar e morreu naquela cruz e derramou o sangue. Amém? Sangue é o que nos trazia de volta e paga o preço, paga a dívida do pecado. Então a nossa dívida está paga. Oh, aleluia. Amém. A minha dívida, a sua dívida está paga, a dívida da humanidade está paga. Basta agora assumirmos a nossa posição. Ainda hoje, falando com o pessoal ali em Portugal, numa reunião que tivemos mais cedo, via meeting, e ali a gente estava comentando e foi falado sobre isso, a realidade da nova aliança. Agora nós temos uma nova aliança. A aliança do Velho Testamento era sombra para que experimentemos hoje a nova aliança. E a nova aliança requer de nós uma clareza de que existem coisas que eu preciso fazer, mas não são coisas pelas coisas, como um ritual, mas eu preciso fazê-las com a clareza na minha alma de por que estou fazendo. Amém? Acho que está complexo. Está muito complexo? Está dando para entender? Não, estamos tentando acompanhar. Vamos lá. Então eu vou traduzir de uma outra maneira. Nós somos um espírito, amém? Temos uma alma e habitamos no corpo. Essa nossa alma, que é a nossa mente, ela precisa ser renovada porque ela estava acostumada a viver para si mesma. E Deus não quer que nós vivamos para nós mesmos. Senão não teríamos sido criados em comunidade. Deus nos fez família. Como é que eu vivo em família? Aí ele fala então, olha, você precisa mudar a sua mentalidade. Como é que eu mudo a minha mentalidade? Eu preciso abrir mão da velha. Para abrir mão da velha, isso exige um sacrifício. Porque nem sempre eu vou querer sair da zona de conforto. Nem sempre eu vou querer trocar um paradigma que eu estou tão acostumado, fui criado nele, veio de gerações, a minha família me ensinou. Sabe aquela história de cortar o rabo do porco e o focinho para entrar no forno? Mas quem você aprendeu isso? Foi com a minha avó. Mas por quê? Não sei, aprendi com a bisa. Mas por quê? Vai lá falar com a bisa. É porque o meu forno na época não cabia o porco, eu tinha que cortar para caber. Então a gente faz coisas muitas vezes que é tradição, mas a gente nem entende por que está fazendo. É porque vai vindo de geração em geração. E às vezes a gente não tem noção. E a palavra de Deus nos convida a entender por que agimos e reagimos assim. Então ele fala, tem uma maneira que você age e reage. Você precisa compreender se essa é a maneira que eu tenho preparado para você, porque eu tenho o melhor para a tua vida. Nós cremos que Deus tem o melhor para nós? Sim. Ok. Se Ele tem o melhor para nós, por que eu não vivo esse melhor hoje? A culpa está em quem? Escolhas, nas minhas escolhas. Ele está falando, olha, vocês podem experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Então, é porque Deus tem 3 vontades? Ele fala aqui no final do versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Veja, ele fala vontade, não fala vontades. Ele fala vontade. É uma só. Então a vontade é uma só. Mas ela tem 3 facetas. Porque ela abrange as 3 áreas do nosso ser. Que são quais mesmo? Alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Essa é a ordem. Espírito, alma e corpo. Então, se essa é a ordem, ele fala que a vontade que Deus tem para nós, o nosso espírito, ela é boa, para a nossa alma é agradável e para o nosso corpo é perfeita. Mas, para isso, eu tenho que apresentar o meu sacrifício. E o sacrifício também envolve as 3 partes do meu ser. E ele começa falando do corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, a vida, nós sabemos que está no espírito. Santidade aponta para a nossa alma e agradável também fala do nosso corpo. Falamos um pouco disso semana passada. Ok. Então, se Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável e alcança todas, ou boa, agradável e perfeita,
e alcança todas as partes do meu ser, por que que eu não tenho experimentado, ou só experimento de vez em quando, ou só quando eu ouço a palavra de Deus, ou só quando eu me volto para a palavra, eu toco em facetas, em pedaços dessa vontade, e não caminho nela na plenitude? Deus tem uma plenitude, tem uma vontade para mim, amém? Sim. Então nós falamos, Senhor, eu quero e meu desejo é que o Senhor governe a minha vida, que o Senhor tenha o controle total, porque eu sei que o Senhor vai me levar a experimentar tudo que é bom. E mais do que é bom, aquilo que é perfeito, que é acima de tudo. Às vezes a gente troca o bom pelo melhor. A gente deixa o melhor, né? A gente faz o contrário. Ao invés de pegar o melhor que Deus tem para nós, a gente quer o bom, e Deus quer nos dar o melhor. Então ele continua no versículo 3, porque pela graça que nos é dada, cada um não pense que saiba mais do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus já deu para cada um. Então, o que é fé? Fé é uma convicção, ok, é uma certeza. Né? Nós estamos aqui sentados em cadeiras de plástico, eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai suportar o meu peso. É fé. Ninguém parou para pensar, né? Ninguém parou para ver o cálculo da massa, que material foi feito, a densidade, ninguém fez esses cálculos, porque é fé. Nossa, uma coisa tão boba a gente usa fé o tempo inteiro. Ok, temos então uma fé. Se eu tenho essa fé, ele está dizendo, não vai além da medida de fé que você tem. Se eu tenho fé para crer que Deus cura um resfriado, amém, Deus vai curar um resfriado. Eu vou agora crescer nessa medida de fé para um dia, quem sabe, Deus me usar para ressuscitar um morto. Agora, quando eu não tenho fé nem para um resfriado, adianta eu querer orar por alguém que está com um problema mais grave e aí ainda botar a culpa de Deus, Deus não quis fazer. Não, não é Deus que não quis fazer. Porque é mediante a sua fé. Quantas vezes Jesus falou isso? A tua fé seja feito conforme a tua fé. Jesus falou várias vezes, nem em Jerusalém, nem em Israel eu achei tamanha fé quanto esta fé, a fé desta mulher, a fé daquele centurião. Falou, Deus, Jesus não precisa entrar na minha casa. Se o Senhor der uma palavra de comando, está feito. Falou, grande é esta fé. Então, existem exemplos de fé durante todo o Evangelho e na palavra que apontam para mim, para você, para dizer, pera lá, eu tenho fé, eu preciso agora desenvolver esta fé. Como que eu desenvolvo fé? Vamos continuar lendo o texto. Assim como o corpo é um só, versículo 4, um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. A mão não é para andar, normalmente. Né? O joelho não é para falar. Cada um tem a sua parte, parcela de ajuda. Assim nós somos muitos em todo o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. E cada um tem um diferente dom, uma diferente habilidade. E também devemos andar nessa habilidade, no versículo 6, na medida da fé. Às vezes, nós queremos fluir numa habilidade além da medida de fé que nós mesmos já experimentamos. Eu vou dar um exemplo bíblico disso. Quando Elias disse para Acabe, corre, que vai chover, em 1 Reis 17, quando ele fala isso, ouço o som de grande chuva, não tinha uma gota sequer há 3 anos e meio. Ele sobe no monte e começa a orar. Quanto tempo ele ora? Alguém lembra da passagem em 1 Reis? Ele vai e fica orando e manda o moço, vai lá ver se tem algum sinal no céu. Não tem nenhum. 7 vezes ele ficou orando. Eu não sei quanto tempo durava uma oração do profeta. Eu só sei que ele ficou lá até que o que ele tinha falado em fé acontecesse. Então, às vezes, a gente diz que tem fé, mas não anda naquilo que nós mesmos falamos. Eu digo que eu creio, eu professo que eu creio,
eu anuncio o que eu creio, eu aviso todo mundo que eu creio, mas na primeira topada que eu der, não vai dar certo. Eu sabia. Espera um pouquinho, qual é a primeira fé que está valendo? É o que você falou antes ou o que você está falando agora? Porque o profeta de Deus, o homem segundo o coração de Deus, sobe e ele falou, bom, eu falei, agora não vai voltar para trás, porque o Deus que eu creio me colocou essa convicção e agora a gente vai ficar aqui até que. O problema é que nós agora, nessa geração que vivemos, já não estamos mais acostumados e estamos, na verdade, muito mais maleáveis para abrir mão desse até que. Se não der, não deu. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para mim, Ele quer atingir todos os níveis do meu ser, mas eu já estou um pouquinho melhor, já estou me sentindo legal. Tá bom assim. Já tinha uma forma extrema, né? Não. 3 anos sem chuva, os caras passando fome, a coisa complicada, uma viúva sustenta o profeta. Né? Deus ainda zomba, né? Deus tem um senso de humor assim, admirável. E até o último dia de fome, essa viúva foi sustentada. Enfim, eles estavam passando um caos. E ele fala, bom, agora, mediante a inspiração que eu tive, Deus me usa, eu vou agora orar para quem pode resolver. Eu não arredo o pé daqui enquanto não. E a Bíblia diz que houve um sinal de uma pequena nuvem. E este homem sai correndo, o rei já tinha saído, estava com uma carruagem a cavalo, e devia ter pelo menos 6 cavalos, ele passa na frente do rei. Tamanha a capacitação do poder de Deus sobre a vida dele. E a questão é, nós estamos querendo correr. A Bíblia diz se não me engano, em Isaías, agora me fugiu o texto, eu não lembro se foi em Eclesiastes ou Isaías, que diz que se você não consegue correr com homens, como correrá com cavalos? Como que você vai competir com os cavalos? Ou seja, se às vezes a gente se perde numa palavra que eu e você, numa convicção nossa, que era tão simples, que dirá para as coisas grandes. Então, aqui está dizendo, use a medida de fé que você tem, mas use. Não esconda na gaveta. Vou pôr aqui na gaveta a fé. Ô irmã, ora por mim, a gente vira crente 6 horas. Né? Tudo 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, tudo relógio quebrado, que não sai das 6 horas. Tem problema de pedir oração? Nenhum problema. Nós estamos aqui, a Bíblia manda orar uns pelos outros. Amém. Mas e a tua fé, meu irmão, minha irmã? Por que Jesus perguntou para um cego, o que você quer que eu faça? Jesus não estava vendo que ele era cego? Quem era o cego da história? Jesus sabia que ele era cego. Mas o que você quer? Às vezes a gente está cego, mas está querendo um relógio. Eu quero um carro, eu quero alguma... Peraí, em vez de curar minha cegueira, ele falou, Senhor, que eu volte a ver. Ele assumiu a condição dele. O meu problema é esse, eu quero mudança de vida. Eu quero mudança e transformação. Ele não pediu finanças, ele podia pedir que eu tenha sustento o resto da minha vida, que o Senhor faça algum milagre, cuide da... Não, eu quero voltar a ver e mudar a minha história. Pois tem muito cego hoje que está pedindo tanta coisa para Jesus e não pede para ver. E aqui ele está falando, usa na medida da fé que você tem e você vai ser atendido. Você vai ser atendido. Agora, para eu crescer nessa fé, para que servem esses dons? São para mim mesmo? Não. Tem a ver com o que ele continua falando. O amor não pode ser fingido. O amor que vem de Deus é um amor de verdade, é um amor que vai além do tapinha nas costas. Mas se amem, no versículo 10, com amor de verdade, um amor fraternal que honra uns aos outros, que cuida uns dos outros, que ajuda quando o outro está passando por alguma dificuldade, que tem sempre, são sempre hospitaleiros, tem sempre um espaço para acolher, para trazer para perto, para abençoar, para não amaldiçoar, mas sempre são unânimes e nunca... versículo 16, nunca ficar querendo coisas grandes e altivas, como o salmista, se não me falha, Davi, diz, Senhor, eu não espero para mim coisas grandes demais, eu não quero coisas extraordinárias, eu só quero a tua presença.
Então, mas que não possamos nos tornar sábios a nós mesmos. Então, como é que eu transformo a minha mentalidade? Tudo aqui que ele está falando com relação à relação com o próximo é uma maneira de mudar a minha mentalidade. No começo do capítulo, transformai-vos pela renovação da mente. Como que eu transformo a minha mente? Praticando isso com relação ao meu irmão, a tendo um amor fraterno, a não achar que eu sou mais, a amar quem acha que pode fazer mal a mim. Por que eu digo quem acha? Porque quem poderá nos arrebatar das mãos do Altíssimo? Quem poderá? Jesus fala, não tenham medo do homem, mas tenham medo de quem pode matar a sua alma. Mas ninguém vos tocará, nenhum fio de vosso cabelo cai, se não for da minha vontade. Então não tenham medo das pessoas. Então mudem a vossa percepção, porque em fazendo isso, vocês vão salvar e vão renovar a sua mente, assim salvando a alma. E voltando aí para o texto de João, a Bíblia diz que em João capítulo 16, nós lemos, versículo 8, diz assim, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, justiça e juízo. Ok. Lembrando que somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então o pecado aponta para que parte do nosso ser? Para o espírito. Quando nós pecamos, nós cortamos a relação de Deus com o nosso espírito. Não é que nós cortamos, nós nos afastamos dele, ele não sai de nós. Ele é todo, o pecado não atinge Deus, atinge a nós. Deus não pode ser atingido, senão não seria Deus. Mas quem o pecado atinge? A nós. Então, e é o título de hoje, para que nós possamos renovar a nossa mente. Qual é o único pecado que com certeza me leva a viver uma vida infernal? Não é que vai me levar para o inferno, eu já posso estar no inferno hoje se eu praticar esse pecado. Qual é? Esse é uma consequência esse já é o próximo da consequência desse que eu quero dizer agora. Não é adultério, não é qualquer coisa que você e eu possamos nomear, mas está escrito aqui nesse texto. Se você e eu lermos do versículo 8 em diante, do versículo 9, na verdade, está a resposta. Não creio. Este é o pecado que me leva a uma eternidade sem Deus. Não crer. O pecado porque não crê em mim, verso 9. Quem me convence do pecado? O Espírito Santo. Qual o pecado? Porque não crer. Por que lá em Romanos 12 eu não experimento as coisas boas da vontade de Deus no meu espírito, na minha alma e no meu corpo? Porque se eu não fizer o que está escrito lá de ter compaixão, de amar o inimigo, de compreender, de praticar a fé que Deus tem para mim, de exercer as minhas habilidades em prol do próximo. Por que eu não faço essas coisas? Porque eu não creio que quando faço essas coisas é a vontade de Deus. Porque eu não creio que estas coisas aparentemente não têm muito peso ou são bonitinhas só para aparecer como caridade, para ficar bem na fita. Mas quando eu faço isso com a intenção equivocada e Deus conhece meu coração, porque se alguém conhece meu coração é Ele. Se eu faço só para aparecer, por isso que ele fala, que tua mão direita faz, a esquerda não precisa, ou, né? Não tem que ficar espalhando. Eu não preciso me mostrar quando eu estou fazendo o bem, e não importa quem, Ele que está vendo me recompensa. Porque se eu fizer para aparecer, já tive a recompensa. Já tenho a recompensa, os aplausos de quem me viu, parabéns, pronto. Era essa a recompensa que você queria? É essa que você teve, acabou. Mas, aqui então, quando eu não entendi que o maior pecado é eu não crer neste Deus que me ama, que me dotou dessa capacitação de fé, até para amar, tomar uma decisão de amar quem eu sei que não merece, não é quem eu acho, quem eu imagino, quem eu tenho certeza.
Aquele, inclusive, que quer o meu mal. E amar não significa ir lá, ser bobão e, né, tô aqui, viu? Não. É ser astuto, mas não desejar no seu coração aquilo que só Deus pode desejar, justiça. Qual é o próximo texto? Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver. A gente quer ver justiça. Justiça aqui aponta para a alma, fala de algo que nós queremos perceber. Verdade ou não? A gente quer ter uma percepção de justiça. Isso aponta para as nossas emoções, isso aponta para a nossa psique, para o nosso senso de avaliação. Peraí, isso aqui não está justo. Isso aqui não aceito. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo vai calar em nosso coração e falar, ei, bicho, eu estou cuidando disso. Então, eu sou a tua justiça. É coisa do ego. É isso? Porque outra vez você me falou que a alma é o ego. Exatamente, tem a ver com isso. Porque o que o nosso ego merece de Deus, se não for através de Jesus Cristo? Sem Jesus na história, a gente merecia o quê? Morte. Quem pagou o preço? Jesus. Uma vez que ele paga o preço agora, vocês não estão vendo, não estão percebendo, mas ele nos convence. Quem? O Espírito Santo. Que Jesus é a nossa justiça. Você tem que tomar uma decisão agora. Você percebeu uma situação ruim. Você pode usar os meios legais, você pode usar a tua força, mas você pode falar, bom Deus, se eu mexer vai piorar, ou eu posso confiar que o Senhor vai cuidar dessas coisas. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir o Espírito Santo. A justiça já foi feita, então. Em Cristo. Essa certeza no coração. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso crer. Perceba que é uma crescente. Porque eu creio, eu sou justo. Se eu não creio, eu não sou justo. E se eu não creio, já estou condenado. Final do versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que é esse príncipe, o diabo, a antiga serpente, come? Pó da terra. Do que é feito o pó? Qual matéria foi feita do pó da terra? Carne. O corpo. Então, pecado, justiça e juízo. Este corpo está condenado, mas eu estou livre desse juízo. Por quê? Porque eu creio e estou justificado. Minha mente é renovada. Eu posso aplicar Romanos 12. Eu posso viver agora voltado para o meu irmão, voltado para o corpo de Cristo, fazendo as coisas que eu, na minha justiça, nunca ia fazer. Mas nunca eu ia ofertar esse sacrifício. Aí é um sacrifício. Apresentar em sacrifício a Deus, Senhor, na minha vontade, era desganar, cara. Era de matar o filho. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu vou perder a razão. Mais do que isso, é melhor ele cair na minha ou nas tuas mãos de Deus? Agora, na mesma medida que eu meço, eu sou medido. Se eu vou exigir justiça dele, para com ele, para com o cidadão, eu estou me colocando na mesma circunstância de que alguém pode exigir justiça comigo. Porque com a mesma medida que eu meço, eu sou medido. Mateus 7,1. Não julgueis para que não sejais julgados. Acautelai-vos, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Está lá, Mateus 7, 1 e 2. Então, se não for por amor, se não for por temor a Deus, se não for por nada dessas coisas tão... que seja no mínimo por inteligência. Porque senão eu vou me meter numa fria. E a grande questão, até brincadeiras à parte, é entender que tem que ser por fé. Eu tenho que acreditar que Deus me ama tanto, que Ele está vendo a injustiça sendo praticada e Ele não vai deixar por isso. Mas Ele vai dar o conto, Ele vai dar o jeito que Ele entende que é o melhor, porque Ele também ama o outro. É verdade. Mesmo sendo grande pecador. Né? Mesmo sendo... Não, então, Ele ama também. Ah, é que dói às vezes. Dói.
Ô, se dói. Agora imagina como doeu nele. Nossa. Para ele subir naquela cruz. E se nós somos impuros e dói, imagina ele que não tinha pecado. Se para nós que somos tão imperfeitos, e a gente já sobe na caixinha de fósforo e tem todo o direito, quanto mais ele, Deus encarnado, que não tinha pecado, e ele, você nunca vai ver na eternidade inteira, né? Nem antes e nem depois, um momento como nós vimos na cruz, onde o Pai e o Filho se separaram. Por amor a nós. Não entendi. Como o pai e o filho se separaram? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na cruz do Calvário, Jesus carregou o nosso pecado. O Pai O pai estava separado. não podia ter comunhão com o pecado. Quando caiu todo o pecado sobre ele, os Pai e o Filho se separaram. Entendi. Por amor a nós. Profundo, não? Quando ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, porque Deus meu, porque me desamparaste, é porque ali estava todo o pecado. E também era uma questão profética, porque em Gênesis, quando Deus fala, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua esposa. Se Jesus não deixa o pai também, ele não poderia se unir com a noiva, a igreja. Deus nunca pede nada de nós que ele não tenha feito primeiro. Nós somos a noiva de Cristo. E Jesus vem buscar uma mulher madura. Não uma criança. Que fica brigando por causa de boneca. Ou porque a amiguinha roubou o vestidinho. Ou porque o amiguinho escondeu não sei o quê. Mas ele vem buscar uma pessoa, um ser pleno, que sabe em quem ele crê. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu sei que para onde eu vou, pela graça de Deus, não sou nem mais nem menos. Sou o que a palavra diz que eu sou. Sou o que o grande Elohim disse a meu respeito. E vou cumprir o chamado dele na minha vida. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus defeitos, eu assumo a postura de quem crê. Me deixo convencer do pecado, justiça e juízo. Para, renovando a minha mente, ser canal de Deus. E fluir na fé que Deus já colocou em mim. Ele não vai me dar, ele já colocou. Que nós paremos de usar a fé para aquilo que é mais fácil, é muito mais fácil viver ou morrer, gente. Para morrer basta deitar. Basta deitar e espera. Uma hora chega. Agora viver só para quem é forte. Viver é para quem tá aqui, tô aqui de novo, todo dia, tô de novo aqui, vou vencer esse dia. Ah, mas não interessa amanhã, vamos viver hoje. Ontem já foi, não posso fazer mais nada. Vamos consertar o que está de errado e vamos embora. Porque eu sei que o meu Redentor vive, ele leva os meus olhos para os montes, de me vem socorro. O socorro vem do Senhor, fez céus e terra, e agora mora dentro de mim. Oh, meu Deus. Ele resolveu vir morar dentro de mim. E eu estou procurando os montes. Vamos voltar para o monte de dentro aqui? Vamos tirar os entulhos e vamos deixar o Espírito nos convencer do pecado porque não crê em mim. Meu Deus, me livra de não crer no Senhor. Me livra de crer só até a página 2. De crer só numa parte. Não, no corpo, eu sei que Deus pode curar o corpo. Marta chega lá para Jesus e fala, na verdade Maria, não, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, João capítulo 11. E Jesus fala, não, se você crer, você vai ver, a vida, ainda tem vida. Não, um dia, lá no futuro. Ele falou, você não está entendendo, Maria. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, aleluia, viverá. E ele manda abrir o túmulo e chama Lázaro, vem. E
a grande questão, quando Jesus, o menor versículo da Bíblia, João 11:35, Jesus chorou. E você vê que ele chorou, no versículo 34 e 33, ele chora por conta da incredulidade dos que estavam ali. Porque ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Lázaro. Eu falei Lázaro. Ele já sabia que Lázaro iria ressuscitar. E por que ele chora? Por conta da incredulidade. Será que ele continua chorando por nossa causa? Será que o Espírito Santo tem gemido por conta da nossa incredulidade, ou ele tem vibrado com a nossa fé tão pequena, que se for tão pequena como o grão de mostarda, pode transportar montanhas de incredulidade? Você vai dizer para esta montanha, lança-te no mar. Montanha de dúvida, lança-te no mar. Montanha de medo, lança-te no mar. Montanha de amargura, lança-te no mar. Montanha de insegurança, de incredulidade, de tantas pressões que vêm me afrontando, lança-te daqui para o mar, porque eu creio no meu Deus que me ama e me convence de que eu já estou justificado em Cristo e não tem mais juízo sobre mim, porque Ele me amou. Amém? Qual é o pecado infernal que te leva para o inferno? É incredulidade. E é tudo isso que o diabo tem feito, tem bombardeado a minha e a sua mente, para que venhamos a duvidar de tudo aquilo que a palavra nos diz a respeito do Senhor. A colocar em dúvida. Foi isso desde o início. Não, Deus não disse isso. E a dúvida vai sobre o caráter de Deus. Não, Deus não quer que você fique como Ele. Deus não quer que você leve uma vida legal. Deus está incomodado com a sua felicidade. O duro é a gente crer nisso. E querer buscar pelo nosso próprio mérito. Qual é a nossa parte? Sacrificar essa mentalidade e assumir a dele. Mudança de mentalidade. Você quer ver como é que está a sua fé? Busca um inimigo para você amar. Ai. Oi? Você leu aqui em Romanos 12, leu o capítulo inteiro. Amontoe brasas vivas na cabeça de alguém. Você vai ver o nível da sua fé. Seja bom com quem é ruim com você. Eu não disse trouxa. Tem diferença, tá? Eu fiquei sabendo de uma situação recente, me pediram um favor, eu fiz o favor. Logo depois que o favor foi efetuado, eu fiquei sabendo que aquela pessoa, uma semana antes, agiu de má fé comigo e eu não soubia. Eu não fiquei sabendo. Falei, acho que foi Deus que não deixou eu saber, porque talvez eu não ia fazer aquele favor que ela pediu. Mas aí eu fiquei pensando, eu ia pagar mal? Com mal? Não, eu ia acabar fazendo. Mas aí meu coração ia estar contaminado. Senhor, me perdoa. O negócio já tinha passado, eu já estava me remoendo, porque como eu sou ruim. Aí você vê o seu próprio coração para você mesmo. Não tem a ver com o outro, não tem a ver com o próximo, tem a ver contigo. Tem a ver com o que está dentro de mim. Deus, o que está dentro de mim, então ainda está ruim. A coisa está feia aqui ainda. Eu preciso mudar isso. Eu preciso renovar essa minha mentalidade. Eu preciso renovar essas emoções. Eu preciso transformar. Não é dar uma garibada, não é melhorar. Deus não melhora ninguém, Ele transforma. Porque se eu sou um mentiroso, eu vou ficar melhorado. Meu Deus. Então Deus não melhora o que está ruim, Ele transforma. A gente está querendo às vezes dar uma garibada, uma melhora. Não, não melhora não, gente. Quebra e faz de novo. Deixa Deus fazer algo novo. Amém? Uma transformação. Que nós não incorramos nesse pecado. Que é o único que nos leva para... Por isso que se eu não creio, eu blasfemo contra o Espírito. E se eu blasfemar, quem me convence? Se é Ele quem me convence. Eu preciso crer. E todos nós temos fé. Vemos lá no versículo 3, na medida de fé, que Deus já nos deu. Agora, uns usam, e quando usam, né, cresce o músculo e tal. Uns crescem o músculo igual ao pânceps, né? Outros crescem o bíceps e tal. E agora a fé, nós temos que usar a nossa fé. Amém? Amém. Você que nos acompanha online, Deus te abençoe, que você também medite
e caminhe nessa fé que Deus te deu e nunca incorra neste pecado infernal, né, que pode nos levar a viver o inferno. Mas creia que Deus te ama, está em você e quer o melhor para você. Até a semana que vem, em nome de Jesus, Deus te abençoe.